Foram 5 aforismos. São 15. Faltam 10 do Einstein para a gente chegar onde a gente quer. As ideias do Einstein não é que elas são só atuais, elas são úteis. Sem ela, isso aqui não funcionaria adequadamente. E muitas outras coisas. Então vamos pegar algumas ideias que o Einstein oferece para a gente e ver como essas ideias são úteis e como elas, no final dessa live, vão compor toda a base que sustenta o raciocínio e o projeto que eu vou apresentar para vocês. É maravilhoso o que esse cara fez. Vamos começar com a primeira. Você escuta a sua intuição? Sim ou não? Vamos ver o que você fala aí. Às vezes sim, não, sim. Tenho muitas, mas não compreendo. Também. Sempre fico atento à minha intuição. Sim, não. Tá bem dividido hoje. Legal, obrigado pela honestidade, porque assim fica rico o que nós estamos fazendo aqui. O que é a intuição? Eu vou deixar essa resposta para daqui a pouco, porque é uma frase genial do Einstein. Então, o que você acha que é a intuição? Então, numa das lives que eu fiz, já nem lembro qual que foi, eu falo do cérebro. O cérebro, basicamente, tem a parte racional, a parte consciente, vamos dizer assim, e o inconsciente. O consciente tem lá 3 funções, o cérebro reptiliano, o cérebro mamífero e o cérebro emocional. Na realidade são funções cerebrais, não são 3 cérebros, são funções cerebrais. Muito bem. Esta parte racional, ela é lógica e lenta. Ela procura a relação entre as coisas para tirar alguma conclusão. Mas existe a parte consciente, mas existe uma parte inconsciente que é absolutamente ilógica, mas trabalha numa tremenda velocidade. Então aqui no consciente eu tenho um computador que é lógico e lento. No inconsciente eu tenho um computador ilógico, mas numa velocidade fora do comum. Você já viveu a seguinte experiência, tentou trabalhar muito em cima de uma coisa para resolver um problema, se esforçou no nível consciente, colocou a lógica para pensar e eventualmente não conseguiu resolver aquele problema. O que você fez? Cansado uma hora, você foi tomar um banho, foi dormir, esqueceu um pouco daquilo, foi ver um filme, foi praticar o teu futebol, o teu esporte, foi ler uma revista, e meia hora, uma hora depois, nossa, eu sei como é que é, e respondeu aquilo. Por que você respondeu se você não estava pensando? É lógico que você estava pensando, você não estava pensando com o cérebro consciente, mas você estava pensando com o inconsciente. O inconsciente, teu cérebro estava tão angustiado de você não ter, na fase consciente, encontrado a resposta, o que ele fez? Ele jogou para o inconsciente e ficou linkando pontos. Será que isso funciona com aquilo, isso funciona com aquilo? Até que uma hora apareceu uma ideia que fazia sentido e pum, ele joga para o consciente. E daí você fala, eureka, eu descobri. Você escuta a sua intuição? Sim e não. A intuição é alguma coisa que ocorre no nível inconsciente. Ou seja, você vê algo, vê uma pessoa, alguém te fala, não confia muito nessa pessoa, eu não sei se eu vou tomar essa decisão. Você não consegue, como alguém falou, ter clareza da coisa. Mas você sente um desconforto qualquer que não deve, sei lá por quê, porque a imagem dessa pessoa está lá guardada no fundo do seu cérebro, lá no baú, uma imagem parecida, uma atitude que ela tomou, uma outra atitude que outra pessoa tomou, parecida com aquela que lá atrás você viu que não foi benéfica para você. O teu inconsciente está procurando, ele não consegue ainda deixar claro para você por que você não deve fazer uma coisa ou deve fazer outra. Às vezes isso só vai se revelar uma semana depois, um ano depois, 20 anos depois. Isso vem da natureza humana, lá dos hominídeos. O que acontecia? O homem saía para caçar. Quando ele vai caçar, ele fica focado. Ele basicamente não vê nada do lado dele, a não ser onde está a caça, porque se ele não matar, a caça come ele. Esse é o foco da cabeça masculina, geralmente. A mulher ficava na caverna e a preocupação dela era escutar os barulhos, os sinais de que algum perigo externo poderia vir e comer a prole dela. Por isso as mulheres são mais antenadas em tudo e a gente, os homens, não são tão antenados, eles são mais focados. Então, a intuição é um negócio que, para quem tem dificuldade, não espere da intuição uma resposta concreta, tipo sim ou não. É um incômodo que ocorre com você em alguma situação que te leva a querer fazer uma coisa ou outra, mas você não sabe. Para e pergunta o que a intuição está querendo dizer para mim.
tenta escutar a voz da intuição. E aí, ninguém melhor do que o Einstein para dizer, o mental intuitivo é um dom sagrado, o mental racional é um servidor fiel. Olha que frase. Ou seja, ele intuía alguma coisa, não sabe por quê, como é que ele foi intuir, meu Deus do céu, que o tempo se contraía ou se expandia em função da velocidade do corpo. Tem o paradoxo dos gêmeos. Você tem dois gêmeos aqui, bota um num foguete, a velocidade da luz, ou próximo, né? Isso é só uma hipótese, a massa nessa velocidade seria um negócio, precisaria de uma energia imensa para acelerar ela, chegar nessa velocidade. Mas deixa para lá. Paradoxo dos gêmeos. Quando o gêmeo que foi viajar voltou, o tempo passou tão lento para ele que ele não envelheceu e o outro teria envelhecido muito mais. O conceito de tempo e de matéria, tempo e espaço, é uma coisa complicada demais para esse nível racional. Então foi no nível intuitivo que veio essa ideia para ele. Então ele fala muito claro isso, o mental intuitivo é um dom sagrado. Eu não sou o Einstein nem você, mas vamos respeitar a nossa intuição, que de vez em quando ela dá alertas para a gente ou ir para um caminho ou deixar de seguir aquele caminho, tá? Eu estou com algumas intuições para algumas coisas que eu tenho que fazer na próxima semana. E eu vou tentar perceber o que meu cérebro está dizendo para mim para saber se eu vou por um caminho ou para o outro. Porque eu já vivi essas experiências e agora com a frase do Einstein fica muito mais confortável falar, pô, até o Einstein seguia a intuição, por que eu, idiota, não vou seguir a intuição? Por vergonha? Porque eu sou homem e intuição é coisa de mulher? Para com isso. Vamos para a próxima? O que é mais importante para você? Tem muita coisa importante, mas eu vou dar duas opções para você. Conhecimento ou imaginação? Cara, conhecimento, há 500 anos atrás, sei lá, existia na igreja, né? Os padres lá tinham todo o conhecimento, alguns iniciados tinham conhecimento, as primeiras universidades há 1.200 anos atrás, 800 anos atrás, ali eram depositórios de conhecimento. Conhecimento é muito importante. Sem conhecimento você não cria. Criar é juntar coisas diferentes que estão na tua cabeça. Se não tem nada na sua cabeça, você não consegue criar. Então conhecimento é importantíssimo. Mas a diferença é que o conhecimento está acessível. Qualquer coisa que você quer conhecer hoje em dia, você vai numa biblioteca para conhecer, eu duvido que você faça isso hoje em dia. Você vai no Google e o Google te dá as informações que você conhece. É o que eu chamo no meu livro de aprendizagem quântica. Eu já dei aula em muitas escolas. E a gente tinha, eu lembro que no Objetivo, quando a gente dava aula, a gente falava a seguinte coisa, aqui a gente não dá aula, a gente dá show. E aluno não paga mensalidade, paga couvert artístico, porque a gente tinha que chamar a atenção das pessoas. Muitos professores universitários reclamam que todo mundo chega sem bagagem, ninguém está interessado, enfim, o mundo mudou um pouco. As pessoas estão desinteressadas de aprender? Não. Elas estão desinteressadas de aprender aquilo que elas não querem aprender, porque quando elas querem aprender, elas vão no Google e fazem um curso, e tem 1000 pessoas fazendo aquele curso. E prestando uma atenção do capeta naquele curso. Então não é que elas não estão interessadas no conhecimento, elas estão interessadas no conhecimento que elas querem. Por isso que eu chamo de aprendizagem quântica. Ela quer saber de alguma coisa, ela vai lá na internet, no Google, pesquisa aquilo, pesquisa um curso e aí ela faz aquele curso. Então o conhecimento é importante, mas não é mais importante do que a imaginação. Eu estou cansado de ver PhDs que têm conhecimento pra caramba, mas não sabem o que fazer com o conhecimento. Não aplica o conhecimento, não imagina o que pode fazer com aquilo. Ao não imaginar aquilo, aquele conhecimento fica só um deleite para ele. Então, conhecimento é importante, mas a imaginação é muito mais importante. Você acha que o Einstein bolou a teoria da relatividade por causa do conhecimento dele ou porque ele imaginou o universo de uma outra forma? Você acha que E igual a mc² foi conhecimento ou porque ele imaginou que a massa poderia conter energia? Uma pólvora, por exemplo, é uma massa que articulada libera energia. Não essa que está aí, que seria uma fissão nuclear multiplicado por c², mas enfim, a massa tem energia. Massa e energia são duas manifestações diferentes da mesma entidade. Ok? Então o conhecimento é importante, mas a imaginação é muito mais. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Frase do Einstein. Eu concordo integralmente, não porque é o Einstein, porque eu vejo muita gente com conhecimento e que não consegue transformar o conhecimento em alguma coisa extremamente útil, a não ser o deleite próprio. Vamos para frente. E como é que você obtém resultados?
na sua vida? Vou dar duas frases aqui. Uma, a resposta já vem pronta. Se você ler, você vai ver a resposta. Como se obtém resultados? Insistir ou persistir? O Picasso, para quem vai lá na Espanha e vê a Guernica, que é um quadro maravilhoso do que ocorreu na Guerra Civil Espanhola, antes de você chegar no quadro, que é todo em preto e branco, tons de cinza, aquele quadro maravilhoso, você passa pela cabeça do touro. Ele pintou, ele desenhou 2.000 cabeças do touro até chegar no que ele queria. Esse é persistente. Ele olhava, não é isso que eu quero transmitir, não é isso que eu quero transmitir, não é isso que eu quero transmitir. Então a diferença do insistente é que o insistente é teimoso. Tá dando errado e ele quer continuar. Só para fazer valer a opinião dele. O persistente aceita a opinião dos outros. Ele tem essa humildade. Olha, acho que tá dando errado por causa disso. Porra, deixa eu pensar. É capaz que seja isso. Você, quando conduz a sua equipe, tem que ter muita habilidade para quem deu uma ideia, quando você acha que a ideia é errada, você conduzir o raciocínio da pessoa para que ela perceba aquele erro e ela não insista, mas persista. É um dom você fazer isso, é um treinamento você fazer isso com toda a sua equipe. Porque quando você fere o ego da pessoa, quando ela se sente humilhada, você pode ter certeza que ela vai revidar. De que jeito eu não sei. Então cuidado com duas palavrinhas que parecem a mesma coisa, mas elas têm conteúdos muito diferentes. O insistente é teimoso. O persistente é tenaz. As duas começam com T. Um é teimoso, o outro é tenaz. Tá dando errado, mas ele tá vendo quais são os erros, vai corrigindo, uma hora ele chega lá. É por isso que na VIT, que é o nosso grupo que tem várias empresas, a gente tem 5 letrinhas que definem como a gente trabalha. As 5 letrinhas unidas formam a palavra price. Price começa com P. O que você acha que é a primeira letra? Persistência, perseverança. São sinônimos. O R é resultado, o I é inovação, o C é cooperação e o E é equilíbrio entre todas as coisas. Enfim, quem quiser saber mais disso está no meu livro lá, Yes You Can. Insanidade é fazer sempre a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Ué, mas não era a live do Einstein? Era, mas muita gente fala até na internet que essa frase é do Einstein, e não é dele, é da Rita Mae Brown, uma escritora que também pegou essa frase de alguém desconhecido, colocou num livro dela e atribui isso ao Einstein. Assim como atribuem ao Jabor uma série de coisas que ele não falou, porque quando você fala que é do Einstein, dá mais segurança. Então posso falar alguma besteira aqui, vocês vão falar, o Namur é doido. Mas se eu falo, não, foi o Einstein que falou, aí você para, você já tem medo de questionar. Então essa frase maravilhosa, que muita gente não se apercebe, que é, você quer um resultado diferente? Vai ter que fazer alguma coisa diferente, vai ter que sair da zona de conforto, então o resultado vai ser o mesmo. E essa frase é da Rita Mae Brown, mas atribuída ao Einstein em muitas coisas, inclusive em livros de gente competente que não foi pesquisar isso. Erro, a palavrinha, eu adoro essa palavra. Eu adoro essa palavra. O erro deve ser o quê? Punido ou corrigido? Eu já sei a resposta e sei as mentiras. Mas enfim, óbvio que o erro tem que ser corrigido. Mas a nossa cultura pune o erro. Você faz uma prova desde criança, o erro vem lá com um X vermelho. Pá, 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 pá. Você olha para aquilo e fala assim, eu sou um jegue. A cultura de punir, ela é muito forte. Quem foi que fez isso? Quem que errou esse negócio? A pessoa já vai procurando o culpado e quer punir essa pessoa pelo erro. A gente, como ser humano, é levado a isso. Porque dá uma raiva daquilo não ter acontecido do jeito que a gente queria. Às vezes a culpa a responsabilidade é nossa de não treinar. Existe uma diferença entre delegar e delargar. Delegar é passar alguma coisa para alguém fazer, tendo instruído a pessoa e sabendo que ela tem competência para fazer. Delargar é teu se vira, negão, se vira nos 30. Aí, desculpa, se é para dar merda, vai dar merda, né? Não tem jeito, tá? Então, óbvio que o erro deve ser corrigido, mas para isso você precisa se controlar, porque muitas vezes o que a gente tem a vontade de fazer é punir, porque o nosso sistema educacional funciona desse jeito, punindo o erro. E o erro é o melhor instrumento didático que existe. Vocês sabem como é que eles consideram o erro no Vale do Silício? A mega da criatividade na área digital no mundo, a meca
da criatividade na área digital no mundo? O erro é a antessala do sucesso. Inclusive, quando você vai compor ou conversar com o pessoal, ele quer saber se você errou algumas vezes ou não. Se você nunca errou, provavelmente você não tem nem noção do porquê que você está dando certo. Você não sabe quais são as variáveis que te levaram ao sucesso. Eu me lembro quando eu montei a DataPro, eu tive um sucesso de montar 45 franquias, 50 franquias. Quando eu trouxe a Future Kids para o Brasil, foram 200 franquias. Eu achei que eu era o rei da cocada preta. Eu sou bom demais. Eu não sabia que as variáveis que fizeram a Future Kids ter o sucesso que teve, estavam presentes naquele momento e não estavam presentes quando eu fiz a DataPro. Future Kids era um nome internacional. Crianças mexendo com computador, hoje é normal, em 1992 criança nenhuma mexia com computador. Propósito, juntar todas as crianças do mundo, hoje a internet faz isso, naquela época não tinha, estou falando de 92, a internet começou a bombar no Brasil em 95. Então tinha um conjunto de fatores que catapultaram a empresa e eu achava que eu era o cara que tinha feito aquilo. Era nada. Eu dei uma sorte do caramba, a sorte me beijou. Quando ela não me beija, eu tenho que ter alguns fracassos, errar, para entender quais são as variáveis que eu posso mexer para corrigir. Em marketing digital a gente chama isso de teste AB. É melhor essa imagem ou essa? Não sei! Não dá para saber. Coloca uma e coloca outra, e pela métrica que o Google Ads me dá, pelo Facebook Ads me dá, eu consigo ver essa é melhor que aquela. Eu tenho todos os conceitos, eu sei que uma letrinha verde fosforescente em cima do preto dá 63% mais de atração visual, stopping power. Às vezes você faz isso e não funciona, mas por quê? A gente tem todos os conceitos aqui cada vez mais aprofundados. Eu não vou discutir porque a live não é para isso hoje. Mas enfim, é errando que você vai aprendendo, são as lições aprendidas, e aí aos poucos você vai ficando mais seguro e faz as coisas com mais sabedoria. Então, erro não se pune, não se procura culpado, se procura qual foi o problema que levou aquele erro. Sabendo qual é o problema, qual a causa. Sabendo a causa, a gente busca uma solução. Então, quem nunca cometeu um erro, nunca tentou algo novo. Cara, diz pra mim se esse cara não era genial. É fácil não errar. É simples. Eu não sei, nós erramos aqui, acho que um fio aconteceu aí, caiu a live, voltou depois. Estou preocupado com isso. Enquanto a live tinha caído, eu falei para eles, ó, eu estou vendo que tem um fio aqui pendurado, na próxima vamos consertar isso, porque está puxando muito e é capaz de ser isso que tenha feito a live cair. Erramos! Vamos corrigir da próxima vez. Se da próxima vez não tiver corrigido, aí tem falta de responsabilidade de alguém que, sabendo que isso não deve acontecer, está deixando acontecer. Com esses pequenos passos de correção dos erros pelas lições aprendidas, cara, você forma um squad de gente proativa, gente que tem conhecimento, gente que tem iniciativa, gente que cria. É um tesão trabalhar desse jeito. Então, quem nunca cometeu um erro, meus pêsames, você, desculpa, é um merda. Quando alguém vem para mim numa entrevista de emprego comigo e fala, eu nunca cometi um erro, das duas uma. Ou o cara é o cara mais diferente do mundo que eu nunca vi, ou é mentiroso. Mas nos dois casos não me interessa. Porque se o cara nunca errou, ele também aprendeu muito pouco. Aprendeu muito pouco. Eu não quero esse cara comigo. Eu quero um cara que tenha errado e me mostre como ele, com a resiliência dele, saiu daquela situação. Eu estou preocupado em ver as fênix que estão do meu lado. Não só as águias que voam alto. Como é que o cara se recupera? Porque todos nós temos baques na vida. A vida tem uma sucessão de perdas. Você perde tempo de vida. Você perde energia. Você perde parentes próximos. Você perde emprego. Como é que você reage nessas suas perdas? Dependendo de como é o seu modelo mental, como é o seu cérebro, você reage bem ou você fica prostrado. Eu não quero gente que quando toma uma pancada fica prostrado. Eu não quero meninos e meninas, eu quero homens e mulheres trabalhando comigo. Então, eu nunca busco punir um erro. Nunca. Mas eu aprendi, porque eu fazia isso. Não leva a nada, magoa as pessoas e a gente não acha o caminho certo. Então tá aí, quem nunca cometeu um erro, nunca tentou algo novo.